Eu nunca imaginei que algo tão simples quanto apertar o botão de um elevador pudesse mudar completamente minha vida. Ou pior, me prender em um pesadelo sem fim. Me mudei para esse prédio há 3 semanas. Uma construção antiga, de fachada cinzenta, com marcas do tempo por toda parte. O tipo de lugar que a própria aparência já te causa desconforto. No primeiro dia, enquanto subia com minhas caixas, o zelador, um homem calado, de olhar fundo e expressão abatida, me chamou num canto e disse algo que até hoje ecoa na minha cabeça. Se puder, nunca use o elevador depois das 11 da noite. Na hora achei aquilo estranho. Perguntei o motivo, mas ele simplesmente desviou o olhar e respondeu com uma voz pesada. Porque às vezes ele leva para lugares que não estão nesse prédio. Ri, claro. Quem não riria? Achei que fosse só papo de velho solitário. Mas naquela noite, tudo mudou. Eram exatamente 23h12. Voltei do mercado carregando sacolas pesadas, cansado, sem a menor vontade de encarar 8 lances de escada. Apertei o botão do elevador e assim que as portas abriram, senti na pele um vento frio. Frio demais para estar ali dentro. Um cheiro forte de ferrugem e mofo tomou conta do ar e o som metálico das correntes rangendo lá em cima me fez hesitar. Mas, mesmo desconfiado, eu entrei. Apertei o número 8. As portas se fecharam lentamente, rangendo como se estivessem segurando algo muito pesado. Só que, assim que começaram a se mover, senti meu estômago despencar. Olhei para o visor e, em vez de subir, os números começaram a descer. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E então algo que me fez gelar até o osso apareceu no painel. Meus olhos travaram ali. Aquele prédio nunca teve subsolo. Nunca. O próprio zelador tinha me dito isso no primeiro dia. Mesmo assim, o elevador não parou. O som do motor mudou, ficou mais grave, como se estivesse forçando algo que não devia acontecer. As luzes do teto começaram a piscar. E então, com um estalo seco, as portas se abriram. Mas do outro lado, não havia garagem, não havia corredor, não havia nada que fizesse sentido. O que eu vi parecia um corredor, mas um corredor que definitivamente não existia no prédio. Um lugar úmido, escuro, com paredes manchadas de algo que eu só posso descrever como sangue velho misturado com ferrugem. E lá no fundo, uma porta. Uma única porta de madeira, cheia de marcas de mãos, arranhões e manchas escuras. Naquele momento, eu entendi. Eu não deveria estar ali. Por alguns segundos eu fiquei parado ali dentro do elevador, encarando aquele corredor que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Ou por alguma coisa muito pior. O cheiro que vinha de lá era simplesmente insuportável. Uma mistura de carne podre, ferrugem e algo que eu não conseguia identificar, mas fazia meu estômago revirar. As luzes tremeluziam, falhando a cada segundo, como se o lugar todo estivesse lutando para permanecer aceso. Olhei para o painel, apertei o botão de fechar as portas várias vezes, desesperado, mas nada acontecia. O elevador parecia travado, como se estivesse me forçando a sair. O som, cara, o som que vinha daquele corredor era indescritível. Parecia passos, vários. Mas não eram passos normais, eram arrastados, irregulares, como se alguém ou algo rastejasse se aproximando bem devagar das sombras mais profundas daquele lugar. E lá no fundo, aquela porta começou a se mexer. Primeiro um leve rangido, depois batidas. 3 secas, fortes. E uma voz rouca, quase irreconhecível, ecoou como se estivesse do outro lado. Eu sei que você está aí. Meu corpo inteiro paralisou. A vontade de correr era esmagadora, mas minhas pernas simplesmente não respondiam. E então, a maçaneta começou a girar, lenta, rangendo, como se algo do outro lado estivesse prestes a sair. A maçaneta girava devagar, emitindo aquele rangido seco que parecia rasgar meus ouvidos. Eu estava paralisado, suando frio, com o coração batendo tão forte que parecia prestes a explodir no peito. Meus dedos tremiam, apertando desesperadamente o botão de fechar as portas, mas o painel simplesmente apagou. As luzes internas piscavam, falhando, até que por alguns segundos tudo ficou completamente escuro. E nesse breu, eu ouvi uma respiração pesada. Não era só pesada, era grotesca, quase animalesca, vinda do outro lado daquela porta. Quando a luz voltou por um instante, juro, vi uma sombra descomunal se projetando no chão, como se aquilo tivesse pelo menos o dobro do tamanho de uma pessoa. A maçaneta parou de girar. Silêncio absoluto. Meu corpo inteiro tremia quando, de repente, a porta se abriu de uma vez. O barulho foi tão violento que ecoou pelo redor inteiro. E o que saiu de lá não parecia humano.
Era uma silhueta magra, ossuda, com braços absurdamente longos que quase arrastavam no chão. A pele parecia podre, manchada, cheia de buracos, como se bichos tivessem devorado parte do corpo. Os olhos, meu Deus, os olhos eram fundos, pretos, dois buracos vazios que pareciam sugar toda a luz ao redor. E então, aquilo se virou lentamente na minha direção e sorriu. Um sorriso largo, antinatural, que rasgava a boca até quase encostar nas orelhas. Aquilo deu um passo, depois outro. Cada movimento fazia os ossos estalarem, como se estivessem quebrando a cada passada. E nesse momento, eu soube. Se eu não saísse dali, eu não sairia nunca mais. As portas do elevador começaram a se fechar, mas de forma lenta, agonizante, como se quisessem me torturar com cada segundo que aquela coisa se aproximava. A criatura esticou aqueles braços desumanos, dedos longos e ossudos que quase arrastavam no chão. Seus olhos, ou melhor, aqueles buracos negros no rosto, pareciam querer me sugar inteiro. No último instante, antes que ela me tocasse, as portas se fecharam. E o elevador disparou para cima com uma violência tão grande que me jogou contra a parede. O painel piscava, os números subindo rápido, mas não eram andares normais. Sequências absurdas apareciam. 4 a 12. Como se eu tivesse sido jogado para fora da realidade. As luzes tremeluziam, faíscas caíam do teto e o som dos cabos tensionando parecia que iam arrebentar a qualquer momento. Me encolhi no canto, cobrindo os ouvidos, tentando não surtar, quando de repente, tudo parou. Silêncio absoluto. As luzes se acenderam normalmente. Olhei para o painel e, para minha surpresa, ele marcava exatamente meu andar, o mesmo onde tudo tinha começado. As portas se abriram. O corredor estava lá, calmo, limpo, iluminado, com pessoas passando normalmente como se nada daquilo tivesse acontecido. Dei alguns passos para fora, olhando para os lados, tentando entender se aquilo foi real ou um surto da minha cabeça. Me virei para olhar o elevador, e ele estava ali, comum, funcionando, com o visor digital piscando o próximo andar. Nenhum sinal da criatura, nenhum sinal daquele inferno. Mas no fundo eu sabia, eu sentia. Alguma coisa naquele lugar não era desse mundo. Saí andando, tentando parecer normal, mas cada passo que eu dava, minha mente gritava que eu nunca deveria ter entrado naquele elevador. E até hoje, toda vez que vejo aquelas portas se abrindo, eu me pergunto, e se um dia ele resolver me levar de novo?